Olá, amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós chegamos na 10ª lição. O tempo está passando rápido, né? E quanto aprendizado nós temos tido semanalmente aqui, através do pastor Fernando e dos seus convidados. Eu quero desafiar você hoje, a você professor, a você diretor da Escola Sabatina, especialmente aqui da região central de São Paulo. Este é um programa apresentado pela Associação Paulistana, que é a sede da igreja aqui nessa região mais central de São Paulo. Nós cuidamos de mais de 215 igrejas, das quais cada igreja tem o diretor da Escola Sabatina, os professores da Escola Sabatina, e é verdade que nós precisamos melhorar cada dia mais o nosso trabalho, o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento para sermos melhores professores, melhores diretores e também para ser um melhor pastor. Eu tenho nas minhas mãos aqui o manual da Escola Sabatina. Esse manual é um manual de orientações. Orientação ali ao diretor da Escola Sabatina, como realizar melhor o seu trabalho. Esse é um manual que também deve chegar nas mãos do professor da Escola Sabatina, como ele ser um melhor professor, como ele coordenar a lição da Escola Sabatina, como ele poder conhecer um pouco mais dos seus alunos, como desenvolver melhor o seu trabalho. Eu sei que quando nós somos eleitos para uma função, às vezes a gente não sabe como fazer, como começar, como trabalhar. Eu entendo isso, já aconteceu algumas vezes comigo. Naquele primeiro momento a gente fica ali, o que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar, e a gente tem que buscar informações, buscar materiais para que a gente consiga desenvolver bem o nosso trabalho. Esse manual é um manual para orientar o diretor da Escola Sabatina e o professor. É o manual da Escola Sabatina. São diretrizes para os oficiais da Escola Sabatina. Eu tenho aqui disponível para te atender. Você, diretor da Escola Sabatina, você pode procurar aqui com a minha secretária. Você pode fazer contato aqui na sede da igreja desta região, aqui na Associação Paulistana. Você pode fazer contato com a secretária e pedir, olha, eu quero o manual da Escola Sabatina, porque eu quero ser um melhor professor. Eu quero ser um melhor diretor. E aqui você vai encontrar as diretrizes, as orientações que farão de você um professor melhor, farão de você um diretor melhor, e assim, se nós formos melhores, nós vamos conseguir atingir mais pessoas e, acima de tudo, uma profundidade espiritual, o conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe, é uma alegria poder estar contigo aqui mais uma vez. Espero que agora, ao estudarmos a lição da Escola Sabatina com o pastor Fernando e seus convidados, que você possa aproveitar muito esse momento. E não se esqueça, vai lá no chat, deixa ali as suas perguntas, faça ali as perguntas, deixa ali o seu parecer, porque nós vamos responder todas elas para você, tá bom? Deus te abençoe e um bom estudo da lição da Escola Sabatina. Olá, bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, aqui na classe de professores da Associação Paulistana. Puxa, tem sido muito gostoso estudar essa lição, esse tema da aliança, e sempre muito bem acompanhado, né? Tanto das pessoas que participam aqui conosco, os 3 grupos, quanto também a sua companhia, a sua participação. Lembrando você que nós não estamos lendo aqui os seus comentários, mas que você pode fazer os seus comentários, nós estamos interagindo com você. Você pode fazer os seus comentários, as suas perguntas aí no chat, aí no Facebook, no YouTube, tá bom? E assim a gente vai fazendo essa lição, tanto com o que é falado aqui, quanto com o que é falado aí. Hoje nós temos de novo o nosso famoso Grupo 1, Edson Nunes, pastor da Nova Semente, o Tiago Rodrigues, que é pastor do distrito ali de Perdizes, projeto especial, né? 4 projetos especiais, e o Tonasso, que é o nosso diretor JA da associação. Maravilha, gente. Nós vamos começar com uma oração e eu vou pedir para o Tiago orar conosco. Por favor, Tiago. Beleza. Eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua presença e pela tua palavra. Fale conosco mais uma vez, nos ensine, nos instrua, e que ao compartilhar as nossas ideias, a gente consiga ter cada vez mais da conhecimento da multiplicidade de quem o Senhor é. Pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tiago. Então chegamos na lição 10 agora, a nova aliança, né?
da nossa lição da Escola Sabatina, que é a promessa, estudando sobre a aliança. Bom, quem abre para nós aqui, fazendo essa introdução e já indo para a parte de domingo, a nova aliança? Eu posso fazer, pastor. Se Então o vamos senhor não lá. se incomodar, pode ser eu? Opa, Tá maravilha. bom. Uma primeira coisa assim, que é importante da gente entender logo de cara é o que é novo, né? O que significa a palavra novo na Bíblia, como é que ela é usada e tal, etc. E tem um livro aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar já para vocês, que é muito interessante. Não, peraí, rapidinho. Posso aqui, pastor, fazer o... Pode. Tá bom. Manda ver, vai lá. Quando é ao vivo é assim, né, pastor Fernando? Quem sabe, faz ao vivo aí. É isso mesmo. Pega lá e já sorteia pra gente. Aí Já o pessoal, sorteia para os irmãos. aí o pessoal já vê que não é fundo falso, né? Então, ó, tem isso daqui, ó. O Novo no Antigo Testamento, né? De um autor holandês que é muito interessante. Nesse livro, ele vai mostrar como o uso da palavra novo, principalmente nos profetas, não tem a ver com uma coisa que vem do zero, que começa do zero, que é construída do zero. Mas a ideia de novo, principalmente nos profetas, ela está lidando com renovado. Tá? Então, talvez um exemplo assim de um texto poético, para ficar bem claro, quando Davi fala assim no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração novo. Davi não está falando para Deus tirar o coração dele, pegar um novo coração e colocar. Está falando para o coração dele ser renovado. Né? A mesma coisa Jesus vai falar no Novo Testamento. Né? É necessário você nascer de novo, né? Você nascer mais uma vez, ou nascer para ser novo. Não é a ideia de você nascer e começar tudo de novo, mas é a ideia de você ser renovado. Então, isso é a primeira coisa importante para quem está assistindo a gente entender. A ideia de novo, né, Hadash, não tem a ver com criar alguma coisa do zero, mas com renovar alguma coisa. Tá? Isso é importante. E aí a gente vai para o texto direto, acho que seria bom a gente ler, né? O famoso texto da Nova Aliança, o único texto do Antigo Testamento que fala sobre Nova Aliança, que é Jeremias, capítulo 31, do verso 31 até o 34. E aí eu vou ler e mencionar depois aqui algumas coisas, mas diz assim, ó, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, é uma nova aliança, né? Lembrando que o novo, bom, vocês já entenderam. Verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, não é igual à aliança antiga. E por que não é igual? Aí vem a segunda parte do verso 32. Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, vejam, aqui é importante a gente relembrar novamente o profeta Oséias. Então, Deus usa a imagem aqui, através de Jeremias, a imagem do casamento. Então, ele fala, olha, é uma nova aliança. Por que é novo? O que é novo? Primeiro, ele está dizendo, não é igual à antiga. O que é novo? O novo é o seguinte, eu desposei eles, eu casei com eles, mas eles me traíram. E no caso de Oséias, Gomer trai Oséias. Ela volta para a vida de prostituições. Mas Oséias continua com a aliança no dedo e vai atrás de Gomer. E fala, não, vamos voltar para casa, a gente é casado. Gomer é infiel, mas Oséias se mantém fiel. Para Oséias, a aliança continua. Para Gomer, é uma nova aliança. Porque agora ela vai renovar os votos dela, que ela quebrou. Agora, olha lá, verso 33. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, ou seja, depois da infidelidade. Qual é a nova aliança? Olha que loucura, verso 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, a minha Torá. Eu vou colocar na mente deles a minha Torá. E no coração eu vou inscrever. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Opa! Lei já tem, Torá já tinha. Ele não vai dar uma lei nova, ele vai simplesmente reescrever a Torá no coração e na mente. E aí ele acrescenta uma frase que é fundamental. Ele diz, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Que é a mesma frase que ele fala em Êxodo capítulo 19. E que ele vai repetir várias vezes. O conceito, eu sou Deus e vocês são meu povo. Eu sou Deus e vocês são meu povo. Ou seja, ele usa elementos da, entre aspas, velha aliança
para falar da aliança que ele vai fazer, que é nova. Portanto, da parte de Deus, continua sendo a mesma coisa. O que é a mesma coisa? Eu sou Deus, vocês são meu povo. Aqui estão as minhas leis. E aí ele continua, verso 34. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Opa, todos vão andar comigo. Lembra que a ideia de conhecer na Bíblia não tem a ver com cognição, com intelectualidade, mas tem a ver com andar com, experimentar, né? Viver com. Aí ele diz, verso 34, pois perdoarei as suas iniquidades e pelos seus pecados jamais me lembrarei. Opa! Então, o que é novo aqui? Né? São os mesmos elementos da antiga aliança, lei e perdão de pecados. E o perdão de pecados vem através do quê? Santuário, através do cordeiro que tira o pecado. Então, ele mantém os mesmos elementos da aliança sinaítica, mas ele diz que é novo. O que é o elemento de novidade? É a possibilidade de Gomer, a esposa que traiu, voltar para o casamento. É a possibilidade do povo que traiu a Deus voltar para o processo da aliança, voltar para o relacionamento com Deus. E aí, Paulo, em Romanos, Jesus também vai falar sobre isso, mas Paulo, em Romanos, vai usar uma ilustração muito parecida com a que o pastor Felipe Tonasso usou na última lição que a gente gravou junto, né? Ele falou da videira. Paulo lá vai falar das duas oliveiras. Então ele vai dizer assim, olha, você que não creu, você é cortado e jogado fora. Mas se você crê, Deus bota você de volta. Então a nova aliança é o processo de reinserção na aliança. É o processo de novamente fazer parte da aliança. Então, tem lei, tem pecado, tem perdão e tem ser povo e ser Deus, os mesmos elementos da antiga aliança. Portanto, não se trata de tirar alguma coisa e colocar alguma coisa no lugar. Se trata de pegar aquela coisa que uma das partes quebrou e reajuntar, e renovar, e restaurar. Então, vocês erraram, vocês pecaram, mas eu sou misericordioso, eu amo vocês. Então, vou trazer vocês de volta. Eu vou restaurar aquilo que vocês quebraram. Esse é o processo da aliança. Então, Deus não sai do lugar dele, mas ele traz o povo que saiu de volta. Então, o processo de nova aliança é o processo da possibilidade de nós podermos novamente estarmos conectados com o nosso Criador. Possibilidade da nova aliança é a possibilidade da aliança de novo, né? Sendo que Deus jamais traiu, mas nós traímos, né? E aí, gente, alguém tem mais algum comentário em cima aqui do domingo? Ou queremos ou algum resquício e passando para segunda-feira? Sigamos. Vamos lá. Pastor, o pastor Edson já fez um baita resumo aí, né? No domingo ele tocou em alguns... Não, tô falando sério, o Edson tá rindo ali. Mas ele já tocou em alguns pontos muito interessantes que a lição de segunda destaca, né? Por exemplo, a lição de segunda vai tocar em Oséias, falando da figura do casamento. O Edson deixou muito claro essa ideia de que Deus se coloca numa imagem de um esposo, né? Que se mantém fiel à esposa. Então, essa nova possibilidade... que é a aliança de novo, mas eu vou destacar então aqui só a questão do coração, porque Deus fala que agora não vai ser mais uma aliança cravada em pedra, mas cravada no coração. Tem uma dimensão espiritual muito interessante trazida aqui. Os textos que a lição vai citar, que estão em Ezequiel, ali 11, 18 e 36, está lá na pergunta número 4, quem está acompanhando a lição, ele vai falar que o Senhor vai dar um novo coração para quê, né? Para que vocês o conheçam, para que vocês saibam que ele é o Senhor. Ele vai tirar deles o coração de pedra e vai dar um coração de carne. Ele vai dar um coração novo, um espírito novo. Ele também disse, porei dentro de vocês o meu espírito. Então, essa obra, diz a lição aqui, né, é o fundamento da nova aliança. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu vou aceitar vocês de volta e essa obra agora vai ser espiritual dentro de vocês. Eu não vou mais cravar minhas leis em pedra, eu vou mais avisar através de um profeta ou de outro. Jeremias está trazendo esse elemento de uma maneira nova, biblicamente, dizendo agora, algo vai acontecer no coração de vocês. E retomando a estrutura de que Paulo vai falar, a gente está sempre trazendo a ponte do Antigo e do Novo Testamento. Paulo, quando fala da obra do Espírito, ele fala sobre nem olho viu, nem ouvido ouviu, né? E nem jamais penetrou na mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam.
E ele está falando não só do céu ali, mas da obra do Espírito Santo, né? Basicamente, nesse capítulo, se não me engano, acho que é Coríntios 12, esse texto, né? Primeiro, deixa eu ver se tem até 1 Coríntios 2, desculpa. Ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo. Eu gosto de pensar nisso, nesse sentido, pastor Fernando, que essa aliança que Deus vai trazer, o próprio comentário da lição vai fazer uma menção à religiosidade, né? Não dá mais para ser religioso da boca para fora, não dá mais para se permitir rituais. Tem uma lembrança muito clara aí na fala do próprio Cristo, quando ele vem aqui encarnado, e é o santuário, né, de Deus tabernaculado entre nós. Ele vai entrar entre nós aqui e vai falar disso na nova aliança. E nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Ele vai retomar sempre essa questão. Não é o lábio de vocês e o que ele professa, mas é onde está o coração de vocês. Então, se eu tenho que alimentar algo novo aqui na segunda-feira, do que já foi dito na nossa introdução tão brevemente aí, é que a preocupação da aliança ela está sempre nas questões interiores, né? A gente muitas vezes acha que o cumprimento da aliança em nós, ou a gente ser fiel a Deus, geralmente a gente faz lista de pecados exteriores. Eu brinco com a juventude, trabalho com jovens, você sabe. Existe até um checklist, né, espiritual do jovem que está aí perto de Deus ou longe de Deus. A gente costuma colocar essas pessoas nessas caixas, né? Aquele que está perto de Deus não faz isso, não bebe, não fuma, não faz isso, não vai em tal lugar. E quem está longe de Deus faz essas coisas. Mas aí o conceito de Jeremias e o que vem daí para frente, até nos lábios de Cristo, quando vai falar dessa religiosidade, ele quebra completamente esse conceito para falar que o que acontece no coração é o que preocupa a Deus. É uma obra necessária, plenamente espiritual e 100% espiritual. Para que a gente possa desejar a Deus, ele tem que dar para nós o seu espírito e o seu novo coração. Eu gosto de pensar nisso, pastor Fernando. A gente nem querendo guardar aliança, a gente vai conseguir. Porque é Deus que derrama sobre nós um espírito novo e um coração novo. E aí a menção, acho que o Edson lembrou do Salmo 51, acho que ele citou isso, não sei se foi ele ou o Tiago, a ideia quando ele fala, eu criarei em vocês um novo coração, é que se barar, né, eu vou criar, eu não dependo de você para isso. Essa minha aliança, de novo, olha que loucura. Para que você tenha aliança cravada no coração e na mente, esse é mais um dom que eu vou derramar sobre você. Então, assim, não quero redundar, mas para mim o nível aumenta em termos de complexidade quando você imagina que agora não é só uma pedra colocada ou formatos religiosos, em que em muitos aspectos Isaías, Jeremias e todos os profetas condenavam. Agora Deus está dizendo assim, eu vou fazer essa salvação e ela vai ser de dentro para fora, vocês vão ter que me guardar e vocês vão carregar essa aliança na mente de vocês e no coração de vocês. Repito, é uma obra do Espírito e é uma obra da graça de Deus em nós poder viver essa nova aliança através desse chamado espiritual. Pode falar. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar em cima do que o pastor Tonás falou rapidinho, bem rápido, viu, Tiago? A ideia da aliança ser a aliança do coração, da religião ser a religião do coração, ela está desde o início. Tanto é que lá em Deuteronômio, várias vezes, em Êxodo, depois do Deuteronômio, isso vai ser repetido. A lei é do coração, a circuncisão é do coração e tal. E, inclusive, em Deuteronômio 30, fala que quando eles quebrassem a aliança, para eles voltarem, tinha que ter circuncisão do coração. Então, o elemento do coração é o elemento que permanece. Os profetas vão falar isso. Lembra que eu falei que a gente tem uma tendência, como Adventista do Sétimo Dia, de legalismo? O povo de Israel também tinha essa tendência de legalismo. E os profetas vêm para malhar isso daí. Vão falar assim, vocês estão fazendo tudo da boca para fora, isso daí não funciona. O negócio tem que brotar de dentro. E aí, você citou Ezequiel, eu acho que é fundamental. E, cara, isso daí é um sermão tão bonito, mas tão bonito, porque Ezequiel profetiza sobre ossos secos. Não são novos ossos, são ossos secos. Ou seja, são ossos que perderam a vida. Mas são esses ossos que perderam a vida que voltam a viver. Não são novos ossos. São os ossos que perderam a vida e voltam a viver através do Espírito. E quando Cristo vem, principalmente no Evangelho de João, que, digamos assim, é um evangelho altamente teológico, o que Cristo vai falar para Nicodemos e, na sequência, para a mulher samaritana, e depois na oração sacerdotal, enfim, ele vai mencionar o Espírito o tempo todo. Para nascer de novo, é o Espírito. Para viver, ele fala para a mulher samaritana, é através do Espírito. Depois ele vai falar para os discípulos, eu vou mandar o Espírito. E é pelo Espírito que vocês vão viver.
Então, o elemento da nova aliança, que é novo, é a possibilidade da gente viver novamente pelo Espírito, que era o que deveria ter acontecido desde o início, mas não aconteceu. Perdão. Não, e quando você fala essa coisa do coração já estar, e aí e quando você falou também no começo, você falou daquela coisa de que a aliança não é nova, né? Ela não está trazendo novos termos, né? E eu acho que daí chega num ponto interessante, uma característica que parece ser da nova aliança, como se fosse algo novo ou uma introdução nova, mas parece de forma recorrente no chamado de Deus para Abraão, na aliança edênica, e aparece constantemente, é os que não são do povo, o estrangeiro, aquele que está fora do povo, e aí em Isaías 56, que até o texto que eles são traz, né, os estrangeiros ligados, os estrangeiros que estão comigo, esses também eu os trarei para o meu monte, e que não é algo que é Paulo que vai ser apóstolo aos gentios, é lá no Novo Testamento. Não, é algo recorrente essa ideia da inclusão. E é interessante, daí pensando nessa questão do renovo, que esse compromisso agora de ser esse povo da aliança, mas que inclui todo mundo, precisava ser refeito, porque acho que nessa vida legalista existe também uma coisa constante, que é essa formação de uma elite espiritual, né? De uma elite espiritual que parece que tem acessos, tem privilégios. A gente vê isso com o povo lá de Israel, criando elites dentro do próprio povo, existindo elites espirituais que têm acessos, têm privilégios, e que alguns privilégios jamais serão desfrutados por outros. A gente vê isso na história. Em algum momento teve uma elite espiritual branca que disse que a religião e que a forma e que a vida do preto não valia. A gente tinha uma elite religiosa europeia que dizia que o indígena aqui não conhecia nada sobre Deus, não tinha nada de Deus, e que por isso então ele precisava ser absolutamente... Deus não tinha chegado para ele. Deus chega quando a elite chega, né? A elite religiosa chega e eles carregam Deus consigo. A gente tem uma elite de homens que dizem que as mulheres têm menos acesso, que podem menos. Então, a gente tem uma tendência a criar elites espirituais, e essas elites espirituais serem aquelas que determinam quem é ou quem não é, que a gente vai para o texto da antiga aliança, da nova aliança, da aliança, a gente descobre que não existe uma elite, não existe pessoas. Se existe alguém em quem a aliança chegou primeiro, esse não é um privilegiado, simplesmente. Esse é alguém que agora se tornou responsável por tornar essa aliança possível e conhecida para outros. Mas eu acho que é interessante pensar com muita frequência nessa aparição de estrangeiros que não foram alcançados pelo povo de Israel, né? Quando aparece lá Melquisedeque mesmo, ou quando a gente pensa nos que vão visitar Jesus, né? nos magos que vêm do Oriente, não é que eles tiveram um contato, eles foram evangelizados, não, é o Deus da aliança se manifestando para o estrangeiro, é o Deus da aliança se manifestando, inclusive a despeito do seu povo estar o levando ou não. Então, acho também que é importante pensar nisso, que faz parte da compreensão desses que estão aceitando essa renovação da aliança, essa compreensão de que Deus ele não é refém do povo que eu faço parte. Ele não é refém do povo, ele não está escravo do povo para quem foi dado. Não, nós somos um povo que sabe. E eu acho interessante isso, né? A gente, como adventista, por muito tempo, a gente se referiu, e a gente ainda se refere a nós como sendo o povo da verdade, como se a verdade fosse nossa propriedade, a verdade não fosse a pessoa de Cristo, e nós somos possuídos pela verdade e não os donos dela. Então, acho que é muito importante, na nova aliança, essa ênfase vem com muita força, né? Que é essa compreensão, e que existiu constantemente, não é algo novo, não é uma novidade. Constantemente existe esse chamado a compreender de que Deus não é propriedade do povo, Deus não é propriedade de um povo, e entender essa relação com os que não são do povo, mas são da aliança. Não, isso que você falou, cara, esse negócio da propriedade, de não ser a propriedade da verdade, e de Deus a despeito, não é? Como a gente falou em outro momento, apesar da gente, né? Isso daí é fundamental. E essas chaves todas que a gente está conversando, né? Elas ajudam a gente a entender a continuidade do texto bíblico, mas principalmente alguns textos muito difíceis, né? Muito difíceis. Então, quando a gente está lá em Deuteronômio 28, 29 e 30, Deus vai falar assim:
E quando Israel quebrar a aliança, e quando Israel for infiel, e eu espalhar Israel pelos povos, as pessoas vão perguntar o que aconteceu com Israel. E alguém vai explicar o processo de aliança. E aí, quando alguém explicar o processo de aliança, vai falar das leis, vai falar do santuário, vai falar do Deus de Israel. E aí vem o trecho mais famoso de Deuteronômio, que infelizmente é o mais mal interpretado, né, que fala que as coisas ocultas pertencem a Deus. O que é o contexto das coisas ocultas que pertencem a Deus, do que não é revelado pertence a Deus? O revelado é o seguinte, que mesmo quando Israel estivesse infiel, estivesse em pecado, eles continuariam testemunhando de Deus. A missão deles continuaria sendo cumprida. E isso é um mistério para a gente. E Paulo vai explicar exatamente isso em Romanos. Quando Paulo escreve Romanos, ele vai dizer assim, olha, Deus encerrou a todos na desobediência. Então ele vai falar um negócio muito clássico que a gente menciona nos nossos sermões aqui, pelo menos eu já vi o Tiago falando isso, já vi o Tonasso falando isso, é todo mundo farinha do mesmo saco. Todo mundo pecador, o cara que está dentro da igreja e o cara que está fora da igreja. Aí Paulo vai dizer assim, mas sabe qual é a diferença entre o israelita e o não israelita? Apesar de ambos serem pecadores, é que o israelita conhece a dinâmica. O israelita conhece a dinâmica, ele sabe que tem o pecado e tem a graça. O não israelita não conhece essa dinâmica. Mas a partir de Cristo, ele passa a conhecer essa dinâmica. Então Deus encerra todos na desobediência para usar de misericórdia para todos. Aí ele vai me explicar lá no capítulo 9 a 11, que é um negócio difícil que ninguém entende lá, mas na verdade é simples se a gente entende Deuteronômio 29, é basicamente o seguinte, se a desobediência do povo de Israel traz bênçãos para vocês que são gentios, o que dirá quando eles obedecerem? Quer dizer, se eles infiéis, quebrando a aliança, eles ainda conseguem ser testemunhas, imagina quando eles forem fiéis. Então, quando eu leio esse contexto, é exatamente isso, Tiago. Você fala assim, quem tem o monopólio da verdade, vive a verdade? Não, não vive. Não vive. Por quê? Porque viver a verdade é impossível. A gente não consegue, a gente peca o tempo todo. E se a gente não peca nas ações, a gente peca nas intenções. A gente peca na nossa mente. E Cristo deixa isso bem claro. Né? Porque ele levanta a régua dos fariseus, né? E é por isso que ele fala, se a justiça de vocês não exceder muito a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque qual era a justiça dos fariseus? Era o que dava para ver. Ah, fulano adulterou porque ele estava na casa de fulana transando. Mas a justiça vai dizer, não é isso, daí não é adultério só. Isso daí também é adultério. Mas quando você pensa na mulher com desejo impuro, você já adulterou. Aí Jesus fala assim, você está vendo como é que a regra da lei é muito mais séria do que vocês estão pensando? Então não tem ninguém justo. Agora, se na nossa injustiça, Tiago, se na nossa injustiça, Felipe, se na nossa injustiça, pastor Fernando, a gente ainda consegue testemunhar, o que diria se a gente fosse justo de verdade, né? Então a nova aliança é isso, é você mesmo injusto, mesmo pecador, você ser testemunha de Cristo. E ele usar você poderosamente para pregar sobre essa graça maravilhosa. Esse negócio é um negócio tão profundo, né? Abre um leque assim tão grande, tão maravilhoso. A gente vai se arrepiando com tudo isso que vocês vão falando, né? E quando eu leio, por exemplo, em Romanos, no capítulo 2, né? Deixa eu colocar um exemplo antes, né? Eu tinha ido pregar num país aí fora do Brasil, e aí o pastor me levou para pregar numa igreja, né? Que era uma igreja nativa daquele país, um país de primeiro mundo, né? E aí a igreja adventista, pequenininha e tal, e a igreja nativa daquele país, falava a língua daquele país, lá preguei para eles, e aí ele diz assim, puxa, você vê, uma igreja, né, a igreja devia caber umas 100 pessoas, tinha umas 35 num sábado de manhã, e aí, puxa, depois nós combinamos de no outro dia assistir um culto numa outra congregação aí evangélica que tinha lá, famosa, né, eu fui para assistir o culto no outro dia. E o pastor tinha dito para mim no dia anterior, que um país muito secularizado, mente secularizada e tal, então é difícil o evangelho ir, né? E quando nós fomos no outro dia para assistir o culto nessa outra igreja, ali tinha uma igreja
onde cabiam, ó, eu vou jogar por baixo, tá? 5.000 pessoas, e a gente estava no primeiro dos 5 cultos que acontecem no domingo naquela igreja, né? E eu saí de lá, assim, assisti um culto digno, um culto bonito, com um sermão profundo, mensagem, e eu saí de lá pensando, graças a Deus que Deus não depende de mim, de nós aqui para pregar o evangelho nesse país, porque essas pessoas estão pregando também. E aí, essa foi a introdução, agora quando eu venho para Romanos 2, né, e aí eu leio Paulo dizendo assim, olha, quando o gentio que não conhece a lei, ele age segundo a lei sem conhecer, ele dá prova da existência de Deus, né? E aí a minha cabeça ela é jogada lá para a Torre de Babel, né? Quando os povos se espalharam, mas Deus ele fez com que a centelha do evangelho, a centelha da verdade, a centelha da salvação fosse espalhada, né, pelo mundo inteiro e através de muitas outras religiões, de tal maneira que pessoas têm essa centelha do evangelho. Aí quando o Tiago diz assim, quando o branco chegou aqui, né, para colonizar o Brasil, aí que ele trouxe o conhecimento de Deus. Não, Deus já estava aqui. Assim, quando eu, adventista, vou evangelizar alguém, né, eu não estou levando Deus, Deus já está lá, Jesus já está lá. Né, e aí vem de novo o que o Tiago falou, né, agora, se esse conhecimento dessa aliança chegou para mim antes, eu tenho um dever, né, eu tenho um privilégio que é um dever, que é o privilégio que Abraão recebeu, né? Era o privilégio de abençoar os outros, não por causa dele, mas por causa das outras pessoas, né? E aí sim, nós temos uma mensagem especial para pregar, tem luz de tamanho diferente? Tem, é o que Paulo está dizendo aí, né? Se o povo de Israel que não está praticando, ele está testemunhando, quando ele praticar, a luz que vem, que emana, vai ser muito maior. E o que eu estava pensando em tudo isso é que a gente acaba dando a volta por universos 1000 nos assuntos da Bíblia, mas a gente acaba voltando sempre para o mesmo assunto. Esse assunto, para mim, ele é central, que é a questão relacionamento. É o relacionamento meu com Deus, o conhecer, que o Edson falou aí, que o conhecimento bíblico não é algo externo. Não, eu conheço tal pessoa, mas é uma coisa íntima, né? Como eu digo, na Bíblia, quando uma pessoa conhece a outra engravida, né? Conheceu Adão, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho, né? Então, quanto mais a gente conhece Deus, mais irradia essa luz, como Moisés, cujo rosto brilhou, o próprio Estevão e tal, né? Centralmente, relacionamento que foi cortado lá no Éden, relacionamento que Deus vai para buscar o homem de novo, e aí o tempo todo Deus reconectando o relacionamento, que Jesus vem aqui para restabelecer essa nova aliança e tudo mais. Bom, eu já não sei nem se é segunda, terça, quarta, mas oficialmente vamos passar para terça-feira e vamos aí para adiante para ver onde chega. Eu já falei de terça, se quiser seguir para quarta-feira, fica à vontade. Então vamos lá. Acho que a terça-feira, só para não ficar perdido aí quem está assistindo a gente, ele comenta exatamente disso, né, Tiago? Da aliança que inclui, né? Uhum. Eu sabe o que eu lembrei, pastor? Eu lembrei da lição passada, do semestre passado, na verdade, do trimestre passado de Isaías. Eu lembro que na última lição teve um ponto lá muito legal, que era que Deus ia levantar sacerdotes e levitas de outras nações. Eu achei genial aquilo, essa ideia de que Deus, quando ele inclui na aliança, ele levanta... Sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão. E vários judeus não podiam ser sacerdotes. Ele fala, não, mas eu vou trazer das nações. E alguns deles vão ser sacerdotes e outros eu vou levantar como levitas. Em que sentido? Ele vai incluir todo mundo nesse abraço aí que o pastor Fernando colocou, relacionamento de Deus. Agora, eu só queria citar uma coisa que o Edson falou, do Espírito, Edson. Eu acho sensacional isso, porque parece que Deus está dizendo assim, né? Estou falando de uma sensação muito pessoal, né? Ele fala, vou dar uma nova aliança, e aí eu vou dar o meu espírito e tal. É do tipo assim, é a mesma aliança, é o mesmo espírito, é do mesmo jeito que eu pedi sempre com Isaías, com Joel, para rasgar o coração, com todo mundo, que Deus estava... Ele fala na Bíblia inteira, ele fala isso. Então é a mesma aliança, você vai ver ela repetida em vários lugares, isso até chegar em Cristo, que nós vamos entrar nele agora. Mas, cara, dá uma impressão que na linguagem é assim, ó, não é só pedra que eu vou dar agora eu vou colocar no teu coração, ou seja, eu estou indo além agora. Não é que não seja isso antes, entende? Mas a linguagem usada pelo profeta parece assim, ó,
não é só exterior, é interior. Eu vou colocar em você, ela já estava aí, eu já tinha te pedido, mas eu estou te dando meu espírito, estou te dando um novo coração. Parece assim até, na minha opinião, é um clamor desse marido que foi traído, né? Dizendo assim, volta porque eu vou derramar amor no teu coração por mim. Sabe, para mim soa tipo assim, uma extravagância do amor, entende? A linguagem que é colocada soa uma extravagância de amor. É só queria colocar isso que é uma sensação que eu tenho quando ele fala, vou derramar meu espírito, vou pôr meu coração. É assim, eu vou te ensinar a me amar, sabe? Eu acho lindo isso. O lance do coração, ele está presente em todo o processo da aliança. Então, aí a questão toda, aí vem a parte, digamos assim, difícil, né, teológica da nova aliança, que não dá para explicar aqui nesses 40 minutos aqui, porque a gente tem passado várias coisas, mas o processo da nova aliança ele está conectado com a explicação que Daniel vai dar nos capítulos 7, 8 e 9. Então, a nova aliança é o fortalecimento da aliança, que é o que a gente está falando aqui no programa todo, é o fortalecimento da aliança, é a inclusividade da aliança. Então, Daniel vai falar no capítulo 7, 8 e 9 que essa nova aliança, esse processo de nova aliança tem a ver com a entronização do Filho do Homem como rei, né? E ele vai dizer, quando é que começa esse processo de nova aliança? Esse processo de nova aliança começa nas 70 semanas, nos 490, que é o jubileu, que é o início do novo jubileu, tem um monte de coisas teológicas que estão juntas ali. Mas esse processo de nova aliança, ele e eu acho que você usou a palavra correta, é uma extravagância. Por que ele é uma extravagância? Porque ele deixa de ser sombra e passa a ser realidade. Porque ele deixa de ser promessa e passa a ser cumprimento. Então, é a religião do coração sempre, do início ao fim, sim. Mas por que agora é diferente? Porque agora não é mais promessa, agora é realidade. Que agora não é mais sombra, agora é verdade encarnada, né? E aí, Daniel vai, na profecia das 70 semanas, o anjo vai falar para Daniel, vai falar assim, ó, em 70 semanas vai vir o Messias, e o Messias vai ser cortado. Então vai ser cortado uma nova aliança, e a expressão para fazer aliança é essa, carato berit, né? Cortar uma aliança. Aí ele vai falar assim, vai vir o Messias, e o Messias será carato, ele será cortado. E aí diz lá, e a aliança será fortalecida. E o que é o fortalecimento da aliança? É a manutenção dos mesmos princípios da aliança, com a diferença de que agora não é mais um santuário terrestre, com um animal que está sendo morto, um cordeirinho. Não é um sacerdote humano. Não é um sacerdote humano, não é um templo com cortinas e peles de animais, agora é um santuário celestial, com um sacerdote que é perfeito, que é sem mácula, diferente da gente, que é um cordeiro que é sem defeito e sem mácula, que é morto de uma vez por todas. Não bodes e bois e cordeiros, etc. e tal, que é o sangue miraculoso. Então, essa extravagância do amor é porque agora o próprio Deus assume as sombras. O próprio Deus assume ele assume a promessa e cumpre a promessa. E o que é interessante em tudo isso, dessa continuidade, Tonasso, é o seguinte, ele fala de coração, do início ao fim, lá desde da aliança do Sinai tem coração, tem circuncisão do coração e tal. Tem uma série que a gente fez na Nova Semente, que se chama Nova Aliança. Então, recomendo que vocês assistam do início ao fim, porque a gente vai falar de Daniel, de Jeremias, de tudo, exatamente do que a gente está falando aqui, só que com um pouquinho mais de detalhe, porque aqui o tempo é curto, né? A gente está passando 300 mil coisas em 40 minutos. Mas o que é interessante para mim, que é fenomenal, é porque a base da promessa e a base do cumprimento da promessa vai ser a mesma. Criação. Jeremias 31, a partir do verso 35, ele vai dizer assim, você quer ter certeza de que isso vai acontecer? Sabe qual é a certeza da nova aliança que eu vou fazer? É porque eu fiz os céus, o mar, a terra, eu fiz todas as coisas. E quando Cristo vem, João já começa dizendo que ele é o Criador, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e tudo foi feito por meio dele. Mas a manutenção o cumprimento dessa nova aliança tem a ver justamente com Cristo ser o Verbo, o Criador. E o juízo que vai vir tem a ver com a criação também. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo e adorar aquele que fez os céus, o mar, a terra, a fonte das águas. Ou seja, entre aspas, né? Eu vou colocar aqui entre aspas, porque é uma construção que eu estou fazendo agora, não que eu estou fazendo, eu já fiz, mas assim, estou fazendo com a linguagem de agora. Então,
o fiador, a garantia da antiga e da nova aliança está fundamentada no processo de criação de Deus. Os elementos da antiga aliança e da nova aliança são os mesmos. A diferença entre a antiga e a nova é que agora é realidade, é que agora é plenitude, é que agora não é mais sombra, é realidade, é que agora não é mais homem e animal, agora é Deus encarnado. Então, essa é a extravagância da nova aliança. Né? A promessa não é mais promessa, agora ela está cumprida. Aí entra o que o Tiago falou e o que você estava falando. A inclusividade agora é total. Total. Porque agora não é só um santuário em um lugar específico, com animaizinhos específicos e com seres humanos totalmente, né, tragicômicos. Agora é o santuário celestial que todos nós temos acesso através da oração, com um sacerdote que é perfeito e eterno, com um sacrifício que é perfeito e soluciona tudo de uma vez por todas. Então, acho que essa extravagância, maravilhosa essa palavra, essa extravagância da nova aliança. Maravilha! Quanta coisa legal, né? Bom, vamos partir para o próximo dia? Quem assume a liderança aí para nós? Alguém quer comentar alguma coisa de cima do que o Edson estava falando? Ele estava comentando o que outros falaram, de repente outros comentam o que ele está falando e a gente vai assim, né? Eu já falei a minha de quarta, eu já acabei. Beleza, vamos na quinta. Isso que eu ia falar. A sensação era que a gente já estava falando de quarta e quinta junto, porque ele, ao citar a nova aliança, o Edson explicou aí também, a ideia de que agora ela não é mais sombra, mas é realidade, e eu usei a ideia da extravagância, né? A extravagância de quinta é o Cristo, né? É o sumo sacerdote. Então, por que é extravagante, né? E eu vou ler o texto, que eu acho que o texto tem uma força muito melhor do que qualquer comentário nosso. Hebreus 9 vai dizer o seguinte, né? 24. Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, como Edson acabou de falar, né? Não é mais essa pequenez do símbolo, né? Mera representação, ele fala, do santuário verdadeiro do céu. Ele entrou no próprio céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Eu vou continuar lendo só para você que está em casa ver a dimensão disso. Ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra fazia. Todos os anos entrava no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, diz o texto, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas, para remover o pecado mediante sua própria morte e sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Então, pastor Fernando, a extravagância desse texto já foi descrita aqui pelo pastor Edson, o simbolismo do véu rasgado, né? Na morte de Cristo é uma coisa muito maravilhosa. Tem até aquela música, acho que foi o Daniel Salles que fez, que ele fala, o Leonardo Gonçalves gravou, né? Moriá, né? Ele vai fazer um trocadilho entre o cordeiro que foi dado ali para Abraão no sacrifício, quando ele ia sacrificar Isaac, e ele faz um paralelo também com o cordeiro que foge, né? Quando Cristo morre. Então ele fala assim, naquele dia o cordeiro escapou, né? E o filho morreu em seu lugar. Esse cordeiro que escapa na hora do sacrifício é porque Jesus morre na hora do sacrifício da tarde e o cordeiro escapa, segundo a linguagem poética, o véu é rasgado e não é mais necessário, né? Sacrifício de animais para isso. Eu queria só destacar isso, pastor, como, na verdade, a nossa única certeza de salvação na nova aliança, é saber que enquanto estamos aqui dialogando, filosofando, trazendo teologia à tona, falando um pouco da nossa percepção pessoal de cada tema desse, há um sumo sacerdote intercedendo por nós no céu, e essa realidade, ela é constante, ela nunca para. O pecado, o problema do pecado foi resolvido, está sendo resolvido, e em breve será plenamente resolvido por Jesus quando ele voltar. Então, eu gosto de pensar nessa sensação de que enquanto estamos aqui dialogando, existe um sumo sacerdote intercedendo por nós, e que essas leis que ele
coloca no nosso coração, que esse Espírito que age em nós, ele realmente traduz em nós esse sacrifício que ocorre a todo momento. Eu gosto de pensar nisso. Enquanto jovem, eu falo para os jovens, cara, você tá, mas eu tô aqui, eu tô mal, eu acabei de aprontar. O Edson colocou aí, né? Mas eu sou pecador, eu tô num processo que eu não dou conta de resolver essa questão. Vai falando tanto sobre isso nessa lição. Acho que a gente repetiu mais isso do que nunca, né? Que nós não somos capazes disso. Pois é, porque temos o sumo sacerdote agora, o véu foi rasgado, a aliança escancarou a porta desse santuário. A gente pode entrar, e a palavra usa ousadia. Eu acho bonito isso. Você pode entrar com ousadia no trono da graça, porque você vai encontrar favor. Para mim, essa é a extravagância da quinta-feira. Eu posso entrar com ousadia, porque eu já tenho paz com Deus, e eu vou encontrar favor, né, nesse santuário, né, nessa sala de adoração. Eu posso entrar lá, que existe um sumo sacerdote que me entende, que viveu o que eu vivi, sabe das minhas lutas, e o sangue dele tem efeito sobre mim hoje. Então, para mim, se for destacar só esse ponto, é a extravagância de que ele está, nesse momento, fazendo isso por mim. Bom, a gente vai já partindo agora para o nosso final, né? Mas eu quero, aproveitando, né, todas essas aplicações, tudo que vocês levantaram aí, que é tão bonito, que é tão profundo, né? E olhar para a grande dificuldade, porque tudo isso aqui a gente lê na Bíblia, né? Os profetas falando com o antigo Israel. Depois a gente vê o Novo Testamento, Jesus, o próprio Cordeiro chegando, né? O próprio Cordeiro sendo entregue. E lá no Antigo Testamento o povo não entendia a mensagem de Deus. No Novo Testamento o próprio Filho de Deus vem, o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciado com essas palavras por João Batista, ou seja, uma linguagem muito clara para o povo de Israel, né? Anuncia Jesus, também não entendem. E a gente chega no tempo que nós estamos hoje, né? A gente chega como os pastores de hoje, né? Que são os sacerdotes diante, né? Da época de Jesus, né? Os líderes religiosos. E nós, como religiosos da nossa época, a gente chega com a pretensão de que a gente, diferentemente de Israel, que a gente entende tudo e que a gente domina todo esse assunto e tal. E aí eu volto de novo em Laodiceia. Por quê? Porque Laodiceia sou eu, né? A mensagem para Laodiceia é a mensagem para mim, e é uma mensagem urgente, importantíssima, porque é para mim, por isso que é importante. E ela vem diretamente de Jesus para mim. É Jesus mandando a mensagem para mim, que sou da igreja, ou para mim, que sou líder, que tenho a responsabilidade de passar para a igreja. E a mensagem de Laodiceia diz assim: você, Laodiceia, você acha que você entende tudo, você acha que você domina tudo. Você, Laodiceia, você acha que os outros são os mornos, mas você tem um espelho que mostra mentira para você. Você olha para o espelho e acha que está bem, mas na verdade você é pobre, cego, miserável e nu. E aí, então, é que é essa coisa. A gente vem com toda a teologia, com todo o conhecimento, né? E com a necessidade de praticar todas essas coisas, né? De entender esse sacerdócio de Jesus, de entender que todo esse amor refletido para mim, ele precisa ser refletido através de mim na vida das pessoas, de parar de fazer só oração egoísta pedindo coisas para mim, para os que estão ao meu redor, né? E pensar que Deus realmente quer fazer as coisas passando através de mim para as pessoas. Então, eu tenho essa responsabilidade de não simplesmente teoricamente dizer assim, eu conheço, eu sei tudo isso aqui, mas eu tenho a responsabilidade de aplicar na minha vida, porque as pessoas só vão receber, se tudo eu recebo de Deus através do relacionamento, do conhecimento dele, eu só consigo passar para as pessoas através desse relacionamento também, que é através da vivência. Pessoal, vamos passar vamos fazer a nossa corrida final aí, né? Cada um aí fazendo a sua abordagem, as suas considerações finais. Vamos lá. Quem começa? Vai lá, Thiago. Eu acho que dessa lição, para mim, o que fica muito, e depois nas palavras tanto do Tonás quanto do Edson, ficou muito essa compreensão da aliança como sendo, e da compreensão dessa aliança, da ênfase, da renovação dessa aliança como sendo a ação do Espírito, né?
Quando a gente pensa, a gente está falando aqui, falando sobre conhecer e sobre ler, e a gente, às vezes, esquece que isso não é um exercício cognitivo, não é simplesmente uma questão de compreender coisas, é a ação do Espírito, esse coração regenerado, essa vida regenerada, essa disposição humilde de entender essa aliança que a todos inclui, essa humildade que precisa ter para se viver essa aliança e não esquecer que esses privilégios nos colocam a serviço. Acho que tudo isso é ação do Espírito, e acho que mais do que qualquer outra coisa, e mais do que nunca, acho que a gente, nesse tempo que a gente está, a gente é chamado para ver isso, né? A gente fala tanto sobre o advento de Cristo, mas a gente fala muito sobre a descida do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo para os últimos dias, a gente fala disso, mas parece que o poder do Espírito Santo, às vezes a gente também quer pegar e quer que o Espírito Santo nos sirva, né? Não, vamos usar o Espírito Santo para fazer isso, fazer aquilo e tal, o Espírito Santo vai... A gente tem uma agenda e propõe uma agenda para que o Espírito Santo siga, quando, na verdade, a gente é lembrado nessa lição sobre a ação do Espírito, né? Quando o Edson citou a experiência lá de Nicodemos, né? Jesus reforçando, ele fala, né? Olha, aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito, e a guia do Espírito, Jesus falando também, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, eu acho que é a gente entender nessa dinâmica nova que a gente precisa, né? Mais do que nunca, permitir que o Espírito Santo nos traga essas novas proposições, que o Espírito Santo renove a aliança e renove em nós o compromisso com a aliança também. Que a gente, acha que você que está em casa acompanhando, que não termine essa lição simplesmente, aprendi coisas novas. Não, mas eu termino essa lição com essa necessidade de buscar o Espírito para que ele seja esse que traz essa novidade de vida prometida na palavra. Maravilha. Próximo. Eu vou encerrar falando só destacando Cristo mesmo, que é acho que é o objetivo de tudo que a gente está falando aqui. A gente falou pouco dele aqui nessa lição, outras lições comentaram mais e vão falar mais ainda dele mais até o final. A gente acabou estudando pontos da aliança, né? Mas ficou muito claro que esse caminho que a aliança traça desde a eternidade até o coração do Pai, literalmente, ou do coração do Pai para o coração do Pai, é um caminho ensanguentado, né? É um caminho ensanguentado. A gente está falando de uma aliança que foi feita com sangue. Eu gosto de pensar nisso. Não é uma aliança feita com palavras, né? Tanto é que a morte era colocada como símbolo, né? Vai ser cortado, os animais eram cortados. Existe uma entrega, existe um sacrifício, existe uma oferta sendo feita por amor a nós. E eu gosto de pensar nisso porque até teve um trecho que eu li da lição, achei tão bonito, simples, mas bonito a poesia do texto. Eu vou citar muito rapidamente e vou terminar dizendo o que está no meu coração no final dessa lição. Um dos autores comenta assim: o ouvido de Cristo, né, ensanguentado, ele coloca assim uma imagem para a gente pensar, né, poesia, um pouco de poesia. O ouvido de Cristo ensanguentado escutou a voz do Pai e, despertado pelo Espírito, respondeu ao clamor das ovelhas desamparadas que somos nós. Aí ele coloca assim: suas mãos ensanguentadas pelos cravos trabalharam pelo reino, e os pés que estavam rasgados deixaram pegadas que a gente pode agora pisar por cima delas para um caminho de glória, para poder ser guiado pelo Espírito. Ou seja, é um caminho ensanguentado, é um caminho que custou tudo para o Filho de Deus. Eu gosto de pensar nisso, e que esse amor, que essa gratidão por esse sangue derramado por nós, possa me fazer alguém que seja também pelos outros, sacrifício, oferta, que eu me entregue, e se preciso, obviamente, metaforicamente estou dizendo assim, sabe, que eu derrame mais sangue, que eu doe mais tempo, que eu doe mais vida em favor dessas pessoas, porque eu acredito que a única forma de eu agradecer essa bênção, esse sangue, esse cuidado, é amando os outros e sendo oferta para alguém, sendo sacrifício para alguém também. Então, para mim, é isso que me toca o coração. O caminho de sangue é o caminho que eu queria pisar e trilhar, tomando a minha cruz e seguindo esse mestre que intercede por mim. Maravilha, Edson. Os colegas resumiram perfeitamente, fizeram dois lindos apelos. Faço minhas as palavras dos dois. Valeu, gente. Olha, eu quero de novo agradecer a participação, de vocês três que sempre participam aqui com a gente, e a participação sua, né? Porque a lição é não somente o que a gente fala, mas o que você posta aí, o que você comenta. Tudo isso, essa percepção de todos nós juntos faz com que a gente cresça, né? E quanto mais a gente vai vivendo nessa vida, a gente vai vendo que
nós precisamos muito mais de abrir o coração para Deus e uns para os outros também, né? Para que apoiados a gente cresça mais, não só no conhecimento, mas nesse calor humano. E é incrível, né? Mas eu não sei se, eu acho que acontece com você, eu não vou nem perguntar, não sei se acontece, mas, poxa, a gente está longe assim, né? Estamos aqui, Tonácio, Edson, Tiago, cada um no lugar. Mas a gente sente assim um aquecer do coração conforme a gente conversa. Então, nesse momento, né, a gente sente, mesmo que cada um em sua casa, mesmo que a gente chegando para você online, a gente sabe que o Espírito está aí aquecendo o seu coração. Vamos todos pedir uns pelos outros e por esse mundo todo, para que Deus nos alcance o mundo todo, nos alcance para Ele, né? E para que essa aliança seja uma realidade na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Vou terminar o estudo da lição de hoje, erguendo uma prece ao Senhor. Vamos orar. Deus amado, obrigado pela sua graça maravilhosa, obrigado pela revelação dos seus planos para nós, Senhor, e porque o Senhor não desiste de nós, porque nós somos filhos rebeldes, Pai. E nós precisamos muito do Senhor, porque sabendo tudo que nós sabemos, nós não podemos ficar parados e nem ficar do mesmo jeito. E não podemos deixar de crescer espiritualmente. Então nos ajude a crescer espiritualmente e a sermos instrumentos seus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, por participar dessa lição e fazer essa lição com a gente. Nos vemos na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Deus nos abençoe a todos. Um feliz sábado.